vocês? Então, na aula de hoje, a gente vai iniciar o estudo dos capítulos do módulo 3, tá? E esse capítulo que está aparecendo aí, que é o capítulo 5, ele vai ser desmembrado em duas partes, tá? Isso significa que eu não vou apresentar ele todo para vocês hoje. Hoje eu vou passar só uma parte, porque o estudo da água, né, a água no planeta, é muito extenso, tem várias coisas para a gente falar. Então, hoje a gente vai ficar só com uma parte, ou seja, da página 210 até a página 223, tá bom? Então, vamos seguindo lá. A primeira parte, no capítulo de vocês, vem mostrando as proporções de água doce e salgada na Terra. Então, vem mostrando que a água, primeiramente, ela compõe 77% na totalidade do planeta, né? Os outros 23% é o solo, ou seja, os continentes. E aqui embaixo vem mostrando os vários tipos, né, a água nos seus vários estados, estado gasoso, estado líquido, estado sólido, né, nas geleiras, e essas coisas todas aqui estão mostrando para vocês. E mostrando também que, apesar, né, da gente conhecer a água, né, a gente vê a água nesse estado líquido, a gente tem que lembrar que existe uma grande quantidade de água no estado sólido e no estado gasoso, dissolvido na atmosfera, né, no ar atmosférico, principalmente quando a gente tem um volume de chuvas maior, né, onde tem maior umidade no ar. Quando a gente fala umidade no ar, a gente está dizendo que é a quantidade de água presente no ar, só que no estado gasoso, tá? Na próxima página, aí vem mostrando as proporções, né, aqui no desenho mais ou menos, mostrando só para a gente poder fazer um comparativo. Então, tá vendo aqui, ó, seria a gotinha azul clara, seria a água que está presente nos rios, lagos, nas geleiras, chuvas, na atmosfera. E a água que está, essa gotinha branca, é a água na forma salgada, nos mares e nos oceanos. Se você olhar, ó, a maior parte da água presente no planeta Terra está na forma de água salgada, misturada, sais, enfim, nos mares e nos oceanos. E isso dá pra gente agora um alerta de que a água realmente a gente não pode tratar como se fosse um recurso que não tem fim, porque a quantidade de água que é considerada potável, a água que a gente pode consumir, ela tem uma proporção bem pequena no planeta, tá? E aqui embaixo vem falando sobre isso, a quantidade de sais, né, na água do mar, é imprópria, né, para o consumo humano, porque essa quantidade de sais ela ultrapassa a necessidade que nós, seres vivos, seres humanos ou seres vivos de uma maneira geral, precisa absorver. Então, se você, por exemplo, pensar que você está perdido lá no náufrago, numa ilha, e você tem água abundante, você não tem. Porque se você beber água salgada, você vai ter um processo de desidratação muito grande. Não porque você deixou de beber água, mas porque você ingeriu uma quantidade muito grande de sais, tá? E aqui vem falando sobre isso. Na próxima página, a gente vai ver aqui as proporções agora de água doce, né, nas proporções de como que a água está distribuída. No caso de água subterrânea, no caso de água na forma de geleiras, tá? Então, ó, a distribuição da água doce na Terra. Então, tem os números aqui bem alarmantes, se você observar bem. Em verde, a gente tem as águas subterrâneas, que compõem 29,9%. Esse amarelo aqui, tá vendo? Tá bem pequenininho. Essa porcentagem amarela são outros reservatórios. O rosa, que não tá dando quase nem para ver, é o que a gente conhece de rios e lagos, ou seja, 0,3%. Gente, daquela porcentagem de água que a gente pode consumir, de lagos, rios, enfim, que a gente viu que é bem pequena em relação à água salgada, aquela porcentagem é essa divisão aqui que a gente está vendo agora. Então, nós, seres vivos humanos, a gente consegue absorver, a gente consegue utilizar a água, principalmente desses reservatórios aqui de rios e lagos. A água subterrânea, ela quase não é utilizada. Os lençóis freáticos, as águas subterrâneas, eles são reservatórios que não são muito utilizados. Geleiras, muito menos, porque os lugares onde tem geleiras são normalmente inóspitos para a vida, tem poucas pessoas, então exige ali toda uma adaptação, toda uma infraestrutura para se viver naqueles locais.
Então, calotas polares e geleiras a gente desconsidera. A gente utiliza a água mesmo de rios e lagos, tá? Então, é 0,3% da quantidade total de água na Terra. E a gente tem que lembrar que o Brasil é um dos locais onde tem um dos maiores aquíferos, um manancial de água que a gente tem que proteger e preservar a todo custo, né? Aqui embaixo vem falando de adaptação de alguns vegetais à escassez de água, né? Falando dos cactos, como que eles armazenam a água, ou seja, plantas que são principalmente encontradas em ecossistemas, em biomas chamados caatinga, e nesses ecossistemas a escassez de água e a alta luminosidade, o calor excessivo, é muito comum. Então essas plantas desenvolveram capacidade de armazenar água dentro delas para passar as épocas aí de pouca água, né? Aqui nessa parte, gente, a gente já vai ver a água de uma maneira mais química, digamos assim, né? Analisando a molécula de água em si. Então, a composição molecular da água a gente conhece como H2O, ou seja, são dois átomos de hidrogênio ligado a um de oxigênio. Aqui está um desenho mais lúdico, bonitinho, né? Mostrando aqui esse azul claro, os átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Para quem não está entendendo essa questão de átomo, né? Então vamos voltar um pouquinho lá. A questão de matéria, né? O que é a matéria? Matéria é tudo que você tem, tudo que você vê, né? Madeira, alumínio, ferro, enfim, todos os materiais do seu corpo, né? A parte biológica do seu corpo é feita de matéria. Essa matéria, ela é composta por átomos. Aquela tabela periódica que alguém algum dia já ouviu falar de química, né? Então a tabela periódica, ela contém todos os átomos conhecidos hoje em dia. E um desses átomos é esse aqui que vocês estão vendo, hidrogênio e oxigênio. Esses átomos, né, quando dois átomos de hidrogênio se unem a um átomo de oxigênio, eles vão formar o que a gente conhece como a molécula da água. E aí a água, ela tem essa configuração molecular. Só que essa configuração molecular, ela não muda de acordo com os estados físicos que a água pode apresentar. A água e outros elementos também, outras substâncias, podem ter 3 estados físicos fundamentais, que é o estado sólido, líquido e gasoso. Isso não é novidade para ninguém, todo mundo sabe disso, tá? Só que o que a gente vai estudar agora é como que essas moléculas de água estão distribuídas, como que elas estão arrumadas, como que elas se movimentam nesses 3 estados físicos. Então, no estado sólido, né, a água tem forma e volume definidos. O que significa isso? Significa que a água, o volume não muda, ou seja, se eu tenho 2 ml de água ou 2 litros de água líquida, eu boto ela no congelador, eu vou continuar tendo 2 litros de água. Não vai mudar, não vai diminuir, nem vai aumentar. E a forma também. Por que a forma? Porque quando ela muda de estado para o sólido, ou seja, quando ela vira gelo, ela vai tomar a forma do recipiente onde ela está. Se eu coloquei um copo de água, né, líquida no congelador, quando ela congelar, aquela água vai virar aquela pedra de gelo na forma do copo. É isso que está querendo dizer, tá? E aqui diz também que a água, ela vira, né, ela muda para o estado sólido numa temperatura de 0 graus Celsius, tá? Então é importante também a gente se atentar para esse detalhe. Já no estado gasoso, as moléculas de água, elas ficam soltas, né? Então a gente só lembrar que o ar atmosférico, o ar que nós respiramos, tem água no estado gasoso. E essa água no estado gasoso, ela fica, em comparação, por exemplo, com o estado sólido, não tem forma e nem volume constante, né? São completamente variáveis, porque o gás você não consegue controlar. Então, essas moléculas elas estão passeando, viajando aí por todos os lugares. No estado líquido, a água ela já tem forma variável. Por que a forma da água do estado líquido é variável? Pensa comigo.
Se eu pegar um copo de água e colocar numa garrafa, vai tomar a forma da garrafa. Se eu colocar num prato, vai se espalhar no prato e vai ter a forma do prato. Isso significa forma variável, porque a água no estado líquido, as moléculas elas têm maleabilidade, tá? E o volume é constante. E uma informação bem legal aqui também falando é que a mudança de estado, né, a temperatura necessária para que essa água mude de estado. No caso da água no estado líquido, para ela virar vapor, precisa de 100 graus. Então, a 100 graus Celsius, a água no estado líquido muda para o estado gasoso. E para poder virar gelo, o contrário, precisa de 0 grau. Podia perder calor, né, e estar a 0 graus Celsius, tá? E aqui as mudanças de estado físico. Então, se a gente fala de estado físico, a gente também precisa falar de mudanças de estado físico, né? Então, a primeira mudança ali, o nome dela é solidificação, ou seja, o ato da água mudar do líquido para o sólido, o nome disso se chama solidificação, tá? E a temperatura necessária para que isso ocorra é 0 graus Celsius, ou seja, a água ela precisa perder calor. A água no estado líquido que você bebe, se não estiver muito gelada, ela tem uma temperatura de 30, 28, 25 graus, por aí. A água, para ela congelar, ela precisa estar a 0 grau. Então, repara que o número desceu, isso significa que há uma perda de calor, tá? Aqui embaixo, gente, tem só um gráfico mostrando todo esse parâmetro, ou seja, uma água que está a 20 graus Celsius, ela está fresquinha, e aí você colocou ela no congelador. Então, repara aqui, ó, que demorou 20 minutos, olha o gráfico. Vocês sabem interpretar gráfico? Se não sabe, tem que aprender agora, ó. Nessa linha aqui está o tempo. Então, de 0 a 20 minutos é o tempo necessário para a água entrar a 0 grau, tá? Olha aqui, ó, o 0 graus Celsius. Aqui, ela fica um tempo, ela fica 10 minutos ainda se mantendo a 0 grau. Depois disso, ela se congela completamente. Aqui começa a descer a temperaturas negativas, tá bom? O próximo é a fusão, ou seja, a fusão já é o contrário da solidificação. A fusão já é o descongelamento. Aqui está mostrando bem esse exemplo, o gelo descongelando do lado de fora da geladeira. Então, aqui você percebe que ele vai descongelar e vai novamente voltar ao estado líquido. Aqui embaixo é o gráfico da fusão, né? Ou seja, um gelo que ele está a menos 10 graus, passou ali, ó, 5 minutos, ele já vem a 0 grau. Ele demora 10 minutos para poder começar a subir e virar água completamente líquida, tá bom? Nesse período aqui, onde fica a 0 grau, é o período de fusão da água, ou seja, a água ela vai completamente se descongelar até virar toda ela líquida, tá? Intensificação do efeito estufa, que é só uma curiosidade, falando do descongelamento ali de calotas polares devido ao aumento da temperatura na Terra. Acho até legal vocês lerem esse texto, principalmente falando da perda dos habitats naturais desses animais dos polos, né, como o urso polar, e toda uma consequência, principalmente em relação ao aumento do nível do mar, tá? E aí vem falando dos outros tipos, né, de mudança de estado físico, a vaporização. Essa vaporização é interessante a gente falar porque ebulição e evaporação são dois processos de vaporização. Só que quando a gente fala assim, vaporização, é quando a gente fala grosseiramente, a mudança do estado líquido para o gasoso. Só que essa mudança, ela pode ser de forma rápida ou lenta. E nesse caso é aí que vem esses nomes. A ebulição é a mudança do estado líquido para o gasoso de forma muito rápida. Então, quando você dá uma quantidade de calor muito grande, a água rapidamente vai começar a mudar de estado. Aqui está mostrando esse exemplo, que é a água para fazer um macarrão, ou uma sopa, ou um café, enfim. Aqui a quantidade de calor está sendo tanta que a água está começando a formar essas bolhas, tá vendo? E isso vai se soltando, vai se desprendendo e a água vai mudando de estado, tá? Se você largar essa panela lá no fogo, ela completamente vai secar a água. Então, toda aquela água pode evaporar.
Aqui está o gráfico dessa variação, né, da ebulição. Então, ou seja, começa a 90 graus e vai 10 minutos depois a 100 graus. Ou seja, 100 graus Celsius é o período aonde a água muda do estado líquido para o gasoso, tá? Então, isso aqui é muito importante também a gente falar do perigo, tá, gente? Do perigo de estar aqui perto desse fogo, dessa água, porque isso causa queimaduras bem perigosas, então tem que ter um adulto mesmo, tá? Agora, a evaporação já é a mudança do estado líquido para o gasoso de forma lenta. Aqui está mostrando a roupa secando no varal. Então, você lava a roupa, coloca lá 9 horas da manhã e quando você vai olhar lá meio-dia, 2 horas da tarde, já está completamente seca. Por quê? Lentamente, com o calor do sol, a água consegue evaporar. Ou seja, a água que está lá na roupa, ela muda de estado do líquido para o gasoso, a roupa fica seca. Já a condensação já é a mudança do estado gasoso para o líquido. E isso ocorre aqui mostrando nessa imagem, né, como vocês podem ver, tem a tampa da panela, né, que ela está cheia de gotículas de água. Essas gotículas aqui se formam, no caso, pela diferença de temperatura, ou seja, dentro da panela, que está bem quente, e a tampa, pelo lado de fora, está em contato com o ambiente, isso faz com que a tampa tenha uma outra temperatura. Então, quando há essa diferença, né, dessa temperatura, o vapor de água ele vai condensar, ou seja, ele vai mudar do estado gasoso para o estado líquido, né? Então, a gente verifica aqui. E o ciclo hidrológico, gente, é a parte onde você verifica todas essas mudanças de estado, né, integradas na natureza, ou seja, é um ciclo que ocorre mesmo naturalmente. E aqui eu coloquei para vocês, só para a gente ver de uma forma panorâmica, no livro de vocês também está assim. Então, primeiramente, a gente tem que lembrar que a água ela evapora a todo momento, independente da época do ano, independente da estação do ano. Lógico que a taxa de evaporação ela vai ser maior, obviamente, no verão, mas mesmo no inverno, a água ela tende a evaporar. E é a água de todos os corpos d'água, a gente está falando de oceanos, mares, lagos, rios, enfim. Essa água evapora mudando para o estado, né, de vapor, mudando para o estado gasoso, vai para a atmosfera. Assim como essas setas azuis aqui, também é vapor de água, só que saindo da vegetação, porque as plantas elas fazem um processo de transpiração, ou seja, elas liberam gás, a água no estado gasoso para o ambiente. Isso também contribui para a evaporação, né? E esse vapor todo sobe, vai para as camadas mais, né, altas da atmosfera, e como lá é mais frio, esse gás todo, essa água do estado gasoso, vai condensar e vai começar a formar as nuvens de chuva. Em um dado momento, vai ficar tão pesado, vai ter tanta água que vai cair na forma de chuva, vai precipitar. E aí essa água novamente vai bater no solo, vai infiltrar, né, vai compor ali o lençol freático, a água subterrânea, que por sua vez está conectado aos rios, lagos, enfim, mares, fazendo novamente com que essa água volte para o estado líquido. Então, por isso que o ciclo da água, a gente chama de ciclo mesmo, né? Porque a água não sai, não some, não aparece do nada. É sempre ela mudando de estado, seja do estado líquido, seja do estado gasoso. A gente não está mostrando aqui, mas também tem as geleiras, a água que congela, né? Depois ela descongela e assim por diante, tá? Então, gente, ó, dever de casa para vocês, 218, 224, 225, vocês vão fazer. Mandem até terça-feira sempre, porque aquilo, né, na próxima quarta-feira já entra outra aula, já entra outro conteúdo, tá bom? E qualquer dúvida pode falar comigo também. Mandem pela plataforma tudo para contabilizar a participação e a presença de vocês, tá? Grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.